Uma jovem procurou um namorado e o cunhado com um pedido no mínimo perturbador, para que eles dessem um corretivo no pai dela. Pouco tempo depois, esse homem apareceu morto. E, gente, o estado do corpo dele mostrava que ele passou por uma extrema crueldade. Durante as investigações, um a um desses envolvidos começaram a desaparecer. E depois, os corpos deles apareceram. Esse caso criminal de hoje está bem recente, agora de junho e julho de 2026. E tem tantas reviravoltas que parece mais uma novela mexicana, mas é um crime real que aconteceu no Brasil. Para que vocês entendam tudo, eu vou começar do início. Esse caso se passa em Franca, no interior de São Paulo. E eu vou começar falando sobre o Milton de Souza Prado. Ele tinha 44 anos e trabalhava com materiais recicláveis. Além disso, ele também ajudava a cuidar de uma propriedade rural que ficava na região dos fundos do residencial Irineu Zanetti. O Milton era casado com a Andresa de Oliveira e juntos eles tinham duas filhas, a Maria Isabel Prado, de 21 anos, e a outra filha era uma adolescente de 14 anos, que não teve o nome revelado, e para melhor compreensão aqui durante o nosso vídeo, eu vou chamar ela de Eduarda. A rotina do Milton era que durante o dia ele cuidava dos recicláveis e sempre à noite ele ia dormir lá no sítio, porque assim ele cuidava do local e evitava furtos, né, que poderiam acontecer ali. Então foi isso que aconteceu no dia 15 de junho de 2026. Ele foi passar a noite lá no sítio, mas ele desapareceu. A polícia começou uma investigação. E a filha dele, né, a Maria Isabel, ela falou sobre os hábitos do pai, sobre as últimas horas antes do desaparecimento. Ela contou ali tudo o que ela podia para ajudar a encontrar o pai. Contudo, no dia seguinte ao desaparecimento, no dia 16 de junho, o corpo do Milton foi encontrado em uma área de mata próximo ao sítio que ele cuidava. A perícia identificou que usaram um pedaço de pau para bater nele. E foi, gente, muito brutal. Ele apanhou muito até perder a vida. E à primeira vista, os policiais acharam que poderia ser um homicídio cometido ali durante algum conflito, né, por causa da zona rural. Conforme a investigação avançava, tudo apontava para que essa morte tivesse sido armada de dentro da própria família. E essa pessoa que poderia ter armado era a filha mais velha, a Maria Isabel. Porque durante todos os interrogatórios, ela começou a falar como o relacionamento com o pai era marcado por medo, rigidez e que o pai era muito agressivo, tanto com ela quanto com a irmã e com a mãe. Ele agredia as filhas, tratava elas muito mal e tentava controlar todas as ações das meninas, né? Não deixando que elas tivessem liberdade. A Maria Isabel, ela afirmou que a situação dentro de casa havia piorado muito por causa da irmã adolescente, a Eduarda. Segundo ela, o pai não aceitava o relacionamento da filha com o Rafael Vitor da Silva de Souza Rosa, de 18 anos. O Rafael era namorado da Eduarda e pai do bebê recém-nascido dela de 14 dias. A Maria Isabel, ela contou que o pai, né, o Milton, ele agrediu a Eduarda por causa desse relacionamento e ele não estava de acordo que a filha de 14 anos, eu vou repetir aqui a idade dela, engravidasse de um cara de 18. Os investigadores perguntaram se ela tinha ou não alguma coisa a ver com o que aconteceu com o pai dela. E ela negou. Mas depois de 10 dias da morte do pai, em 25 de junho, a Maria Isabel compareceu espontaneamente à Delegacia de Investigações Gerais de Franca. Ela conversou com o delegado e ali o delegado a confrontou, né, com todos os elementos que eles já tinham conseguido ali durante a investigação. E foi aí que a Maria Isabel mudou a versão. Segundo ela, após anos de agressões, medo e violência, né, ali do pai, ela pediu para que duas pessoas dessem um susto no Milton, uma espécie de corretivo. E essas duas pessoas eram Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, que era o namorado dela. E o outro era o Rafael, que era o namorado da irmã, né, da Eduarda. Segundo a Maria Isabel, o pedido dela era que eles apenas intimidassem e agredissem um pouco o pai dela, o Milton. Então, no dia do crime, foi a própria Maria Isabel que informou para os dois aonde o pai estaria, a localização exata do sítio. Então, munidos de pedaços de pau, os dois foram até lá. Eles confrontaram o Milton, aconteceu uma briga. Eles bateram tanto nele usando esses pedaços de pau que ele perdeu a vida.
Depois ali eles arrastaram o corpo até aquele matagal, onde mais tarde, no dia seguinte, foi encontrado. A Maria Isabel contou que ela só descobriu sobre o assassinato depois. Quando ela foi questionar os rapazes, sobre o que realmente tinha acontecido, a resposta de um deles foi bem curta. Ele falou que o serviço estava feito e pronto. Então, gente, na versão dela, os executores extrapolaram aquilo que ela havia pedido para que eles fizessem, extrapolado ali o combinado. A Polícia Civil, porém, passou a desconfiar dessa explicação da Maria Isabel. Para o delegado do caso, o Márcio Murari, a escolha de 2 homens e a extrema violência empregada contra o Milton indicam que possivelmente a Maria Isabel não tenha feito pedido para que eles dessem um simples susto, mas sim que eles eliminassem o pai dela. Bom, gente, a Maria Isabel ela confessou, certo? Certo. Mas ela não foi presa. Como o homicídio havia ocorrido 10 dias antes, não teve o flagrante. Então a polícia agora precisava reunir mais provas para pedir uma prisão preventiva para ela. Então ela foi ouvida e foi liberada. Agora, o Guilherme e o Rafael foram identificados como os homens que realmente atacaram e tiraram a vida do Milton. Então a polícia pediu a prisão temporária dos dois. Mas antes que os mandados fossem cumpridos, os dois simplesmente desapareceram. Começaram uma investigação para localizar aonde eles estavam e no dia 9 de julho, os corpos dos dois foram encontrados em uma área rural de Sacramento, que fica em Minas Gerais. Eles estavam em estado avançado de decomposição e os corpos, gente, tinham sido ocultados em uma mata. O exame apontou que ambos perderam a vida por causa de golpes de faca. E a partir desse momento, a Maria Isabel deixou de ser apenas investigada pela morte do pai e ela passou a ser também apontada como a principal suspeita de participar no assassinato dos 2 rapazes. A principal hipótese da polícia é que eles tenham sido eliminados, para não revelar os detalhes do primeiro crime contra o Milton. Ou seja, foi uma possível queima de arquivo. Foi levantada a hipótese que os 2 poderiam ter sido dopados antes do crime. Mas daí entra um detalhe, gente, importante aqui. Porque não foi realizado nenhum exame toxicológico. Portanto, o único dado pericial confirmado, pelo menos até agora, é que eles morreram por esfaqueamento. Não se sabe se eles estavam dormindo no momento, se eles estavam dopados ou conscientes, E a própria polícia considera muito improvável que a Maria Isabel tenha conseguido tirar a vida dos 2 e depois transportar eles sozinha, tirar, do local que ela tinha transportado e jogar o corpo deles naquela mata. Foi aí que a investigação chegou até outro nome, o Cláudio. O Cláudio é o irmão do Milton, tio da Maria Isabel. Ele foi preso em Minas Gerais por suspeita de ajudar na ocultação do cadáver. Após a prisão, o Cláudio confirmou que o Guilherme e o Rafael haviam sido, sim, mortos em Franca e ele disse que a sobrinha, a Maria Isabel, pediu a ajuda dele para esconder os corpos. Buscando pelas câmeras de segurança da cidade, os policiais conseguiram encontrar o carro da Maria Isabel. Eles viram o trajeto do carro, que foi de Franca para depois Sacramento, e isso aconteceu no fim de junho. E para a polícia, os corpos estavam no porta-malas daquele carro. Agora eles precisavam encontrar o carro para periciar e saber se havia realmente vestígios de cadáver. Mas, gente, seguindo ali as câmeras, procurando e procurando, eles encontraram o carro no dia 10 de julho. E o carro estava completamente queimado. O carro tinha sido incendiado em uma área rural, próxima à rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci, já perto ali da divisa com Minas Gerais. E ficava muito claro para todo mundo ali que o carro foi incendiado na tentativa de destruir qualquer vestígio ou prova que tivesse dentro dele. E agora, vem outra reviravolta aqui no nosso caso. Porque quando o carro da Maria Isabel foi encontrado ali totalmente destruído, gente, ela já estava dada como desaparecida. Bom, deixa eu explicar direito para vocês. Antes do Guilherme e do Rafael serem encontrados mortos, os familiares dos 2 rapazes já estavam procurando por eles. A Noemi Vitória de Souza Rosa, de 23 anos, é a tia do Rafael. Ali, para todo mundo, ela passou a falar que a culpada pelo desaparecimento deles era a Maria Isabel. Então, a Noemi, ela acreditava que a Maria Isabel e a família dela, a mãe e a irmã, sabiam exatamente
aonde o Guilherme e o Rafael estavam. Então, no dia 5 de julho, ou seja, 4 dias antes dos corpos, né, dos dois serem encontrados, ela se reuniu com outras mulheres da família dela e elas foram até a casa da Maria Isabel. Então, ali na casa estavam a Maria Isabel, a mãe dela, a Andresa, a irmã, a Eduarda, e o bebezinho da irmã, né, recém-nascido. As mulheres chegaram ali, entraram e sob muitas ameaças, elas obrigaram as três a entregarem os celulares, a revelar as senhas e depois elas colocaram as três mulheres no carro, no Corsa da Maria Isabel e mandaram que ela dirigisse. A partir daí, elas foram levadas para diferentes endereços em Franca. Primeiro, elas foram para a casa da Noemi. Depois, para o sítio onde o Milton trabalhava. Em seguida, para outro imóvel no bairro Conceição Leite. E durante todos esses deslocamentos, né, as mulheres as pressionavam para que elas contassem aonde o Guilherme e o Rafael estavam. Foi em um desses imóveis que a Maria Isabel foi separada da mãe e da irmã. Ela ficou algum tempo longe das duas. E quando ela finalmente retornou, segundo a mãe dela, né, a Andresa, a Maria Isabel estava chorando muito, emocionalmente abalada, e ela tinha várias lesões aparentes no rosto. Depois, as três foram levadas para uma casa no Jardim Aeroporto 3. E foi ali que a Andresa viu a filha pela última vez. Segundo o depoimento dela, a Noemi saiu da residência com a Maria Isabel. E depois, a Noemi voltou sem ela. Ou seja, a Maria Isabel desapareceu. Enquanto a Maria Isabel era levada para um destino desconhecido, a Andresa, a Eduarda e o bebezinho dela, que tinha 14 dias, permaneceram trancadas naquela casa. O homem apontado como responsável por vigiar o cativeiro foi o Wellington Amorim da Silva, de 43 anos. Ele ficou o tempo inteiro escondendo o rosto dele, né, para que elas não o reconhecessem, e ele controlava todos os movimentos das duas vítimas. Elas não podiam nem ir ao banheiro sem que ele não fosse atrás e não ficasse ali controlando elas. Elas passaram então 2 dias sob ameaças, sem comunicação e sem saber se iriam ou não sair dali com vida. Nesse ponto aqui, os policiais já estavam investigando o desaparecimento delas. Aliás, eles queriam falar com a Maria Isabel, não estavam localizando. Nenhuma delas, eles começaram a investigação e conseguiram localizar o imóvel onde elas estavam sendo mantidas em cativeiro no dia 7 de julho. Eles invadiram o local. O Wellington estava lá, ele tentou fugir pulando o muro. Ele até quebrou o celular dele ali durante a fuga, mas ele foi alcançado pelos policiais e foi preso. A Andresa, a Eduarda e o bebezinho, eles foram resgatados, elas estavam bem, mas ninguém sabia aonde a Maria Isabel estava. 2 dias depois do resgate, né, delas, em 9 de julho, os corpos do Guilherme e do Rafael foram encontrados em Minas Gerais. No dia seguinte, foi encontrado o carro da Maria Isabel, que estava totalmente destruído, né, porque foi queimado. Mas daí ficava a pergunta: cadê a Maria Isabel? A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a Maria também tenha perdido a vida. Para os investigadores, os familiares do Guilherme e do Rafael sequestraram, né, a família da Maria Eduarda e ela para descobrirem o paradeiro dos rapazes. Quando elas perceberam que os dois estavam mortos, elas tiraram a vida da Maria Isabel. A Noemi é apontada como a líder da ação e como uma das últimas pessoas vistas levando a Maria Isabel. A justiça já decretou a prisão preventiva da Noemi por roubo majorado, sequestro, cárcere privado e associação criminosa. Mas, gente, vocês acham que eles encontraram a Noemi? Claro que não, né? Ela desapareceu e hoje ela é considerada foragida da justiça. Até o momento da gravação desse vídeo, o corpo da Maria Isabel não foi encontrado. Embora a polícia diga, né, que existem fortes indícios de que ela tenha perdido a vida, oficialmente a Maria Isabel continua desaparecida. E antes de eu terminar, eu preciso trazer algumas explicações para vocês. A motivação dada pela Maria Isabel era que o pai era violento, severo e agressivo. E esse crime ficou muito midiático, né? Então as pessoas aí nas redes sociais começaram a levantar a hipótese de que o pai poderia estar abusando sexualmente das filhas. Então, no dia 24 de julho de 2026, o delegado Márcio Marari, ele revelou que a investigação não encontrou indícios de abuso sexual, nem confirmou um histórico de violência familiar que sustentasse a versão que foi apresentada pela Maria Isabel
como motivo para o crime. A mãe, a Andresa, em depoimento, ela disse que o Milton era sim um pai rígido, mas que a situação não era nem de perto como a Maria Isabel tinha descrito. Ainda segundo o delegado, o Milton ele confiava tanto na filha mais velha, na Maria Isabel, que desde os 17 anos dela, ele deixava ela administrar todo o dinheiro da família. E foi ele quem comprou o carro, né, o Corsa que ela dirigia. A polícia então passou a considerar outra possibilidade, a de que após a filha adolescente ter engravidado, o conflito começou porque o Milton tentou impor mais limites ali na família, ou até mesmo retomar o controle que ele tinha deixado nas mãos da filha, da Maria Isabel. Até dia 26 de julho de 2026, o caso ainda está meio que dividido em diferentes frentes. Primeiro, a morte do Milton. Depois, os assassinatos, né, do Guilherme e do Rafael. E o desaparecimento da Maria Isabel. Então, tudo isso ainda continua sendo investigado. A Maria Isabel ainda é tratada como a principal suspeita de ter encomendado o ataque contra o pai e de ter participado da morte dos dois rapazes. A polícia ainda tenta identificar quem pode ter ajudado ela a cometer, né, esse duplo homicídio. O irmão do Milton, né, o Cláudio, tio da Maria Isabel, ele permanece ligado à investigação por suspeita de ajudar na ocultação dos corpos. A irmã adolescente de 14 anos, a Eduarda, e a mãe não são investigadas como participantes nem da morte do Milton e nem das demais mortes. A Noemi, né, que é a tia do Rafael, ela permanece foragida e é apontada como a figura central no sequestro da família e no desaparecimento da Maria Isabel. Além disso, mais 6 mulheres foram indiciadas por participação no sequestro e também no cárcere privado. O Wellington, sabe aquele homem que cuidava lá do cativeiro? Ele também foi indiciado e ele permanece preso preventivamente. Parte da investigação continua sob sigilo, né, porque segundo o delegado, há outras pessoas envolvidas, mas os nomes delas ainda não foram divulgados. Gente, esse caso é muito recente, então se você que tá aí me ouvindo tiver alguma informação que eu não contei aqui durante o vídeo, por favor, comenta aí para enriquecer esse conteúdo. E eu quero muito saber a sua opinião. Gente, quanta reviravolta, que novela mexicana, né? Bom, a gente conversa aí nos comentários e eu vejo vocês todas as terças às 8 da noite. Beijão, se cuidem por aí.